a Uniswap é o melhor dos DEPs DeFi de todos, não tem como questionar. Mas como é que se encontra as principais pools de liquidez que a gente tem dentro da Uniswap? Esse vídeo aqui eu vou revelar o ouro, então vem comigo. Sem enrolação, direto aqui no site da Uniswap, eu vou mostrar para vocês como identificar quais são as principais pools de liquidez, as que mais estão gerando taxa. Quando uma pessoa vai montar uma pool de liquidez, erroneamente ela acha que a pool que mais tem volume é necessariamente a pool que mais paga. Mas não é assim que funciona, meu caro. Você tem que olhar também o TVL e fazer uma continha básica que eu vou mostrar para vocês. Para a gente fazer essa conta aqui, eu vou utilizar o próprio site da Uniswap. Aqui no site da Uniswap tem uma coisa escrita aqui, ó, lotes superiores ao traduzir no português, mas é nada mais do que o Analytics da Uniswap. Clicando aqui, ele vai te levar para um site que é inclusive da própria Uniswap, e nesse site aqui a gente vai conseguir ver exatamente como está o volume das pools de liquidez. Deixa eu me mover para cá para não ficar na frente. E olha só, por exemplo, na rede Ethereum, que é essa rede que está selecionada aqui, a gente consegue ver que a piscina de liquidez, o SDC Ethereum, ela tem aí um volume nas últimas 24 horas de 139 milhões e um TVL de 253 milhões. Aí se eu coloco aqui, ele vai filtrar com as pools que mais possuíram volume nas últimas 24 horas. O que muita gente faz? Ah, olha só, o volume aqui, 140 milhões praticamente, e fala, nossa, essa é a melhor pool de liquidez. Mas não necessariamente é assim que você tem que fazer. Por quê? Porque uma outra coisa que conta muito para você ver quanto que tá pagando de taxa é o TVL. Não adianta nada ter um volume absurdo, mas ao mesmo tempo ter um TVL absurdo também. Por que que não adianta? Basicamente porque você vai dividir essas taxas, né? Quando você monta uma pool de liquidez na Uniswap, você ganha a taxa, igual a Binance ganha taxa quando alguém compra alguma criptomoeda pela Binance. Aqui no caso do DeFi, né? Você que está montando a pool de liquidez, toda hora que alguém trocar Ethereum por SDC ou SDC por Ethereum, paga-se uma taxinha. Essa taxa ela vai automaticamente ser enviada para você no método do pool de liquidez. E aqui vale ressaltar, se tem muito TVL, ou seja, muita gente na mesma pool que você divide essa taxa com mais pessoas, tá? Então por isso que você sempre tem que ficar atento a uma relação de volume com TVL. Muito volume, menor TVL possível para não ter que dividir, né, essa grana com alguém. E aí entra uma outra coisa, que é o poder aqui da pool de liquidez. Por exemplo, essa pool de liquidez, o SDC Ethereum, ela tem como taxa 0.05. Então, quando alguém vai trocar Ethereum por USDC, existe uma taxinha de 0.05. Olha essa de dólar, como é que é diferente. 0.01. Aqui a gente consegue ver que as pools de stablecoin pagam pouco. Por quê? Porque a taxa é muito menor. Então por isso que quando você monta uma pool de dólar, lá você recebe muito menos. Tirando o fato também de que o TVL, que é o dinheiro que está dentro dessa pool, normalmente é muito grande nessas pools que são de dólar. É a pool mais visada aí no ambiente DeFi, né? Olha só uma coisa interessante aqui. Essa pool de Ethereum USDT, que também é 0.05, ou seja, exatamente igual essa daqui, também é de Ethereum Stablecoin. Será que ela está melhor do que a primeira? Vamos dar uma olhadinha aqui. A gente consegue observar que essa pool, ela fez um volume de 22 milhões, só que o TVL dela é 36 milhões. E daí a gente vai pegar a calculadora e fazer uma conta matemática aqui, meus caros. E a conta matemática é a seguinte: você vai simplesmente dividir o volume das últimas 24 horas, no caso aqui, ó, foi 140. Vou colocar 140, não vou pôr os milhões, tá? Dividido por 253. Então, dividido por 253, a gente consegue chegar que ela tem aqui um multiplicador de 0.5, uma divisão do volume pelo TVL é 0.55. Vamos fazer o mesmo com a terceira aqui, ó. Perceba que é uma pool idêntica, tá? 0.05 de taxa. Se fosse outro número aqui, não seria exatamente essa conta. Eu vou até dar um exemplo depois com outra piscina que tem outro número aqui, tá? Então ela tem 0.05, que é exatamente igual à primeira. Ela tem menos volume. Vamos colocar aqui, ó, 22,5, que é o volume dela, e vamos dividir por 36,8. Dividido por 36,8, a gente consegue ver que essa pool aqui, mesmo que ela tenha um volume menor, ou seja, o volume não é igual ao da primeira, o TVL é menor e com isso o multiplicador ficou melhor, 0,6. Fazendo essa divisão daqui com aqui, a gente consegue ver que essa pool, pelo menos nas últimas 24 horas, tá? Acabou pagando mais do que a primeira pool.
Pelo simples fato delas serem exatamente iguais em questão de taxa, que é 0,05, 0,05, só que pelo fato do TVL ser menor, você vai dividir essa grana, essas taxas, com uma quantidade menor de pessoas. E você consegue ir até mais além. Você consegue abrir essa pool aqui e abrir essa pool aqui. E olha só que coisa que a gente tem aqui. Quando a gente abre a pool, a gente consegue ver que a primeira, né, que é de USDC, pô, ela teve 70 mil dólares de taxa aqui. Nossa, é muita grana, né? 70 mil dólares. Só que olha o tanto que tem aqui de TVL, 253. Agora, quando a gente abre a segunda, a gente consegue ver que, nossa, teve muito. A quantidade de taxa foi muito menor. Só que olha só o TVL, também muito menor. Você consegue fazer o seguinte aqui também, fazer uma outra divisão, que daí já é diferente da primeira que a gente fez, tá? Você consegue dividir a quantidade que foi de FIIs, vamos colocar aqui, ó, 11 mil, agora a gente vai ter que colocar certinho, né? 11.300. Opa, coloquei um número a mais aqui. 11.300. E você divide pelo TVL, para ver exatamente como é que foi, né, essas taxas aqui. Então, divide por 36. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 36 milhões. A gente chega no número de 0. Decora esse número aí, ó. 0.0003. Então são 303. Agora vamos fazer a mesma divisão lá para a pool de USDC. Você vai ver como é que vai estar menor ainda, tá? 70 mil praticamente. Vou até arredondar aqui, ó. 70, 1, 2, 3. E divido por 253 milhões, ó. 253, 1, 2, 3, 1, 2, 3. A gente chega no 0.0002. Ou seja, olhando aqui também pela divisão de taxa e TVL, a gente conseguiu ver que a outra pool pagou mais. Por quê? Porque a gente tem um TVL muito menor. Mesmo que as taxas aqui foram menor, né, uma muito menor quantidade de taxa também, dividiu entre menos pessoas essas taxas aqui. Mas essa conta que eu fiz, vale ressaltar que foi para duas pools exatamente iguais, tá? A gente tem uma pool aqui de dólar Ethereum, que tem a taxa de 0.05. E a terceira aqui é dólar Ethereum, com uma taxa de 0.05 também. Agora, e quando for uma pool que tem, por exemplo, a taxa 0.3? Aí a conta que você vai fazer é diferente. Se você procurar, por exemplo, para a próxima página aqui, você vai encontrar uma pool de Ethereum USDT, por exemplo, só que aqui, ó, é 0.3, diferente daquela outra pool que é 0.05. Olha como é que o volume aqui é muito menor, né? Ele é muito, muito, muito menor. Por quê? Porque a Uniswap não aciona tanto essa pool aqui. Obviamente, quando alguém vai trocar Ethereum por USDT, ela não quer pagar tanto de taxa. Em quais casos ela vai pagar 0,3%? Quando o mercado está muito congestionado. Aí essa pool ela é acionada mais vezes. Na maioria das vezes, ela vai acionar essa pool aqui, porque a taxa é mais barata, então a Uniswap vai buscar a pool mais barata ali. E olha só como é que o volume é 22 vezes maior, né? Do que essa outra pool aqui, que é a mesma, tá? São os mesmos tokens Ethereum USDT. Olha só, é 1 milhão aqui praticamente de volume. Aí se você for fazer a conta, por exemplo, vou arredondar para 2 milhões, tá? Igual a gente fez a primeira conta lá, 2 milhões. 2 milhões dividido por 43, cara, você vai ver que vai dar muito baixo, né? Aquela pool lá tinha, pô, 0,56. Vamos até voltar e fazer a conta de novo, ó. Ethereum USDT, S22 dividido por 36. Vamos lá de novo, então, ó. Aqui é 0.04 na outra pool. Então, vamos lá. 22 divide por 36. A gente chega no multiplicador de 0.61. Então, anota aí. 0.61. E quando a gente fez exatamente a mesma conta nessa pool aqui, que são os mesmos tokens, tá? A gente consegue um multiplicador muito menor. Olha só. Ethereum USDT, 1.94. Vou arredondar para 2. Divido por... vamos ver aqui, 43, que é o TVL dessa pool, dividido por 43. Nossa, o multiplicador é 0.04, mas vale ressaltar que essa pool ela vai te pagar mais a cada swap. Ela não vai pagar 0.05, ela vai te pagar muito mais, 6 vezes mais, porque aquela pool paga 0.05, essa pool aqui paga 0.3. Então você vai multiplicar isso aqui por 6, tá? Por quê? Porque essa daqui ela paga 6 vezes mais na hora que alguém faz um swap. Então não é só dividir esse por esse igual foi na outra lá. Aqui você faz vezes 6 e você consegue chegar no multiplicador de 0.27. Porque essa aqui ela paga mais a cada swap. Mesmo assim, quando a gente para analisar friamente e olha a pool da primeira página, Ethereum USDT,
0,05 menos pagando menos a cada swap, acabou valendo mais a pena. E a gente consegue concluir isso também da outra forma, que é entrando dentro da pool e fazendo a outra divisão, né? Lembra daquela divisão que a gente fez comparando com a pool de Ethereum USDC? Vamos dividir aqui, ó, 5 mil dólares. Vamos lá. 5.800. Vamos dividir por 43 milhões. 43, 1, 2, 3, 1, 2, 3. A gente chega no 0,001. E se a gente faz o mesmo para essa pool aqui, eu não sei se vocês se lembram, mas foi, acho que 0,004 ou 003, alguma coisa assim. Vamos fazer de novo. 11 mil. Deixa até redondo aqui, ó. Dividido por 36 milhões. 2, 3, 1, 2, 3. Olha lá, ó, 0003, ou seja, essa pool aqui, das três que a gente comparou, que são os mesmos tokens, tá? Ethereum USDT, Ethereum USDC e Ethereum USDT 0.3. Essa daqui é a que mais está pagando, olhando só as 24 horas que se passaram, tá, gente? Pode ser que numa semana isso daí mude, né? Por quê? Porque cada semana, às vezes, a pessoa vai fazer um swap diferente, vai usar mais o USDT, vai usar mais o USDC, então você tem que sempre acompanhar isso. Mas é dessa forma que você consegue ver qual pool tá mais pagando. Rapaziada, o que eu ensinei aqui, pouquíssima gente ensina gratuitamente. Então deixa seu like aí para fortalecer. Vamos compartilhar esse vídeo aí e eu quero te fazer um convite. Nos dias 2, 3 e 4 de outubro a gente vai fazer um mini curso aí, um desafio DeFi. É um desafio onde vamos ter 3 dias de muito conteúdo 100% gratuito aí sobre DeFi. Assim como a gente ensinou isso agora nesse vídeo, a gente vai ensinar muito mais coisas. Vão ser 3 lives nos 3 dias às 10h30 da manhã. E para você ter acesso a essas lives é só clicar aqui no botão inscreva-se, que é o primeiro botão aí da descrição. Lá a gente vai ensinar muita coisa sobre DeFi, a gente vai mitigar ao máximo aí para você ter o máximo de resultado nessa categoria aí do ambiente de cripto, que é a categoria de DeFi. E, além de tudo, depois que finalizar esse desafio DeFi, a gente vai abrir nossas vagas aí para mentoria DeFizeiros. Fazem mais de 6 meses que a gente não abre as vagas e a gente vai abrir depois do desafio, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo aí e do nada a gente acaba.